Bom, continuando, ele também defendia que a propriedade privada é necessária à vida na Terra, né? E é a melhor garantia de uma sociedade pacífica e ordeira, que promove o máximo incentivo à proteção e ao uso eficiente. Aí já é o argumento que eu gosto mais, que é o argumento utilitarista, né? Se pensar por esse lado, não o argumento moral. A propriedade privada é a mais eficiente, é a que leva a mais paz, mais ordem, que leva a maior produção, porque você está usando de uma forma mais eficiente essa propriedade. Então, Tomás de Aquino não era só moralista em si, ele também percebia o papel, vamos dizer, das consequências, né, que é algo que o economista tem que ter, né? A gente, acho que não falou sobre isso ontem, né? A economia é uma ciência livre de valor, né? A gente falou, tem uma relação com a ética vai ter um valor, né? Vai ter opinião, mas a economia é uma ciência que avalia o que dá certo e o que não dá certo. Isso é economia, né? Por isso que eu gosto mais, eu acho que você está sendo mais fiel à economia, pensando no que dá certo e no que não dá certo, né? E eu acho que a escola austríaca é a que melhor explica isso, né? Bom, e ele também disse o seguinte, olha, voltando a uma questão mais moralista, né? Cada indivíduo é dono de sua própria pessoa, e o cultivo e uso de uma terra não previamente utilizada dá este título de propriedade, né? E é interessante porque John Locke, muito mais tarde, né, falou algo muito parecido, aquele negócio de misturar o seu trabalho, a terra nua e tornar algo seu, porque você misturou o seu trabalho, né? E também foi precursor do libertarianismo, que tem, temos aqui um representante do libertarianismo, o Dr. Bernardo Santoro, presidente do Liber. O libertarianismo tem uma teoria da apropriação original, né? A apropriação original é exatamente isso, né? Se existe algum bem que não foi nem diria utilizado, claimed, né? Como que falaria isso em português? Que não foi apropriado, né, por alguém antes, que reclamado por alguém, né? E se essa pessoa passa a reclamar e utilizar esse bem e definir fronteiras imaginárias ou não de atuação em cima desse bem, esse bem passa a ser dessa pessoa, né? Isso é uma filosofia do libertarianismo. Então, Tomás Aquino foi até precursor de várias coisas que vieram para frente, né? Bom, após Tomás de Aquino, né, as pessoas já se davam conta de que a necessidade, né, era algo que ajudava a determinar o preço, né? Mas aí apareceu um paradoxo. Porra, se há necessidade, como eu vou explicar que a água, que é extremamente necessária para a vida humana, é muito mais barata que o diamante, que é muito menos necessário para a vida humana? Porra, se há necessidade, como é que você explica isso? Paradoxo, né? A água é muito útil e necessária, mas é barato. O diamante é pouco útil, mas é caro, né? Então esse Olivier, né, em 1248, ele nasceu, morreu em 98, franciscano francês, disse o seguinte: olha, eu tenho uma explicação. A água é superabundante e fácil de conseguir, enquanto o diamante é mais escasso, portanto pode valorizar. Coisa que nós hoje entendemos muito facilmente, né? Mas ele colocou mais um pedacinho desse quebra-cabeça. Ainda não chegou na resposta final. Eu tenho uma explicação. A água é superabundante e fácil de conseguir, enquanto o diamante é mais escasso, portanto pode valorizar. Coisa que nós hoje entendemos muito facilmente, né? Mas ele colocou mais um pedacinho desse quebra-cabeça. Ainda não chegou na resposta final, né? Mas já em 1200 e pouco, né, no século XIII, já estava chegando muito mais perto da resposta de como se formam os preços, né? Aqui eu coloco que veio a acontecer em 1871 com a Revolução Marginalista, capitaneada por Menger. O valor de um bem é determinado pela sua utilidade marginal, ou seja, ninguém toma uma decisão de comprar toda a água da terra, nem todo o diamante da terra. Você parte de um estado, que você pode já ter alguma água, e você então vai comprar uma nova água. Então, na margem,
você está sempre falando de um produto específico adicional. E a determinação de um preço depende da análise na margem. Por isso que se chama evolução marginalista. Né? O Bira vai ensinar muito mais sobre esse fenômeno ao longo do curso. Mas Menger chegou na resposta, ou seja, você não está falando sobre um bem em termos abstratos, a água inteira, diamante aqui, água, não. Especificamente, eu já tenho aqui uma água, quanto eu pagaria nessa água? Né? Então, embora a água seja extremamente necessária à vida humana, eu já tenho aqui uma água. E como ela é muito abundante, o preço dessa água incremental, essa água na margem, vai ser pequeno. Né? Enquanto o diamante, né, eu posso não ter um diamante, e como ele é mais escasso, e a percepção subjetiva para quem compra é de que ele é valioso, então o diamante fica mais caro. Mas eu vou deixar a explicação completa para o Bira. Né? Voltando à nossa história, né? Mais ou menos em 1300, esse rei Filipe IV o Belo quis levantar recursos, né? E ele instituiu impostos na feira de champanhe. Né? Como sempre. Até aí, nenhum rei, não que eu conheça pelo menos, instituía impostos de uma forma regular. Eles eram os donos das propriedades, em tese, e as pessoas pagavam pelo uso da terra. Mas não havia impostos, como a gente conhece. Havia o uso, vamos dizer, o aluguel da propriedade que as pessoas usavam ali. Cobrava seja dos nobres, dos servos, etc. Mas não havia impostos. Esse foi o inventor dessa nossa desgraça atual, né, que são os impostos. E além disso, ele confiscou o ouro, destruiu a Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários foi o que eu considero os primeiros banqueiros da história. Né? Era uma ordem armada religiosa. Eles tinham castelos fortificados e eles recebiam ouro em depósito de quem quer que fosse. Né? E essa era a época das cruzadas. O serviço deles era extremamente valioso, porque as pessoas estavam saindo da Europa, por exemplo, França, indo para Jerusalém, e esse caminho era extremamente perigoso. Né? Então, se você estivesse carregando lá teu ouro, né, ou tua prata, o que quer que seja, o dinheiro que você estava usando, você tinha grande risco de ser roubado. Então, você o que fazia? Você depositava o seu ouro em um dos castelos europeus, né, gerenciado pela Ordem dos Templários, que te dava, então, um papel escrito, selado, bonitinho, dizendo quanto você tinha, e você ia saqueando ao longo do caminho. Tinha diversos castelos ao longo, inclusive em Jerusalém. Né? E eles ficaram muito ricos por estar prestando um serviço fantástico. Não só isso, mas os reis também depositavam o ouro com os templários. Né? E esse cara, né, Filipe o Belo, quis pegar o ouro dos templários e os acusou de bruxaria e colocou todo mundo numa fogueira, matou todo mundo. Estou simplificando a história, mas é basicamente isso. Foi aí que nasceu a questão da sexta-feira 13. Isso aconteceu numa sexta-feira 13 e daí por isso foi considerada uma data maldita, né? Porque todo mundo, a maioria das pessoas entendeu o que estava acontecendo ali. Né? Bom, além disso, ele confiscou e expulsou os judeus e lombardos da França e começou a guerra. Né? Então o cara caprichou no saco de maldades. Né? Bom, esse é uma figurinha de um templário, ilustração de um templário típico. Né? E, bom, nessa época, né, o papel do Estado era limitado, né, e não é à toa que eles não haviam criado impostos ainda, porque existia um outro poder, que era a igreja. Então, é difícil a gente captar o que isso significava, mas é como se no mesmo território se tivesse dois estados, né, competindo entre si, que era a igreja e o rei. Né? Então, isso aí diminuía o poder dos dois, na verdade. Né? E isso, né, vigorou por muitos e muitos
séculos, né? Mas aqui houve então o início do Estado absolutista, né? Porque o Filipe Belo também passou a taxar a igreja, né? E acabou ganhando essa guerra. Ele tomou o controle do papado, ele passou a nomear o Papa, que passou a ser uma marionete do próprio rei, continua existindo lá, mas aí consolidou o Estado. E aí ele passou a poder fazer o que ele queria, o que ele quisesse, porque quase o que ele quisesse, obviamente, você tem o povo que pode protestar, mas ele passou a ter um poder muito maior, né, do que ele tinha antes, quando ele tinha que negociar com a igreja, né? Isso aqui começou e se espalhou ao longo dos séculos pela Europa inteira, e obviamente quando ele conseguiu isso, ele passou também a fazer inflação, porque ninguém é de ferro. Bom, não dá para afirmar que uma coisa leva a outra, mas logo em seguida disso, houve um declínio do padrão de vida da população francesa e europeia, né? E houve também, por causa dessa, vamos dizer, recessão, uma malnutrição que facilitou a transmissão de doenças, né? Não dá para afirmar que foi exatamente por causa de todos aqueles fatos que a gente fez, mas eu arriscaria dizer que sim, né? E o que você teve então nessa época foi a peste negra, que assolou a Europa como um todo nesse período, logo em seguida do que a gente vinha falando, né? Essa aí foi o ritmo de tomada da Europa inteira pela peste, cada ano ali. Os mais escuros são o início e à medida que vai clareando ao longo do tempo, né? Tomou basicamente a Europa inteira, fora alguns pequenos focos que não foram afetados. E nesses 3 aninhos, 2, 3 anos, 1/3 da população europeia morreu. E nessa segunda parte do século XV, do século XIV, metade da Europa, da população europeia morreu, né? E, por consequência disso, misticismo, ocultismo, aí sim você passou a ter o que a gente aprende na escola, que teria acontecido em toda a Idade Média. Nesse período, sem dúvida, você teve aquela imagem que a gente tem, né?